Hey everybody! Este é o 6º episódio do LinguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é O que só as mãos diriam? Let's que vamos! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao 6º episódio do LinguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua. E é o tradutor e intérprete de Libras. E para falar sobre ele, nós convidamos Karina Rabelo Cruz, professora do curso de bacharelado em letras, tradutora e intérprete de Libras, Libras Português e Português Libras, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Daniel Pereira Matias, acadêmico do curso de licenciatura em letras, português e inglês, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, FAALC, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS. Gente, nós agradecemos imensamente o fato de vocês terem aceito o convite da equipe do LinguasCast e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês. Bom, para começar, a gente queria tirar uma dúvida. Quando alguém domina, usa a língua de sinais, qual verbo, na verdade, que a gente utiliza? A gente usa falar Libras, usar Libras, sinalizar, comunicar, saber. Qual que é? E aí, Karina, quer começar? Posso começar. Depois o Daniel complementa aí, me ajuda. Tranquilo, Bem, na vamos minha lá. experiência, eu ouço e vejo esse uso tanto de usar, sinalizar, falar Libras, falar línguas de sinais, mas eu simpatizo bastante com ser sinalizante. É um termo novo, também já foi utilizado até o utente, ele é utente de língua de sinais, ele é usuário de língua de sinais, mas gosto bastante do sinalizante. Quando alguém domina a língua mesmo, eu penso que proficiente é um termo também bem adequado. Quando uma pessoa adquire a língua de sinais, ou uma língua de sinais, ou mais de uma língua de sinais desde o nascimento, é nativo em língua de sinais, então acho que tem várias possibilidades. Entre as possibilidades que vocês falaram, acho que o comunicar é o que eu não costumo ouvir e nem ver, ser comunicante, mas as outras possibilidades eu acredito que elas são utilizadas. O que tu acha, Daniel? Eu achei bem interessante seu comentário e destaco que você falou falar e ver, né? Perdão, escutar e ver os termos. E é bem interessante que eu vejo muito em Libras que a gente fala se você sabe língua de sinais. Entre surdos, entre intérpretes, a gente pergunta, você sabe língua de sinais? Mesmo em Libras. Mas entre os ouvintes, a gente costuma utilizar o termo falar, porque as línguas geralmente são oralizadas, as que os ouvintes conhecem, e mesmo na graduação a gente percebe que as línguas são faladas, né? Pelo fato da gente estudar alguns conceitos de língua e fala, não diretamente ao oralizado, mas a comunicação pela língua. Então eu também opto por evitar o termo você se comunica em Libras, mas eu gosto muito do falar. Então você fala Libras e você sabe Libras. Isso é muito interessante, porque quando a gente estava fazendo roteiro, a gente falou, nossa, mas será que é adequado dizer falar, né? Para uma pessoa que sabe Libras, que é proficiente em Libras, dizer que ela fala, porque não é uma língua, né, que usa o aparelho fonador. Então, assim, a gente ficou meio, ai meu Deus, então por isso que a gente resolveu começar com ela, né? Bem interessante, já é uma pergunta complicada. Foi um pouco engraçado, assim, o processo de escrever esse roteiro. Você quer comentar, Dê? Não, vai lá. Então, próxima pergunta. É mais pessoal, assim, e a gente queria saber por que Libras, né? Assim, quando que vocês começaram a aprender, como que vocês começaram a aprender, um pouco desse processo, assim. Quer começar, Daniel? Eu começo de novo. Como é que a gente vai fazer nessa conversa? Vamos revezando, trocando? então. Eu posso começar essa.
O que tu acha? Vamos lá, Posso então. começar? Você consegue me escutar bem? Escuto. Muito bem. Eu vou começar essa, então, e você Tá bom, complementa. tá jóia. Bom, eu comecei na Libras ao frequentar uma nova igreja. E já fazendo um parêntese, eu acho bem interessante como, em geral, a gente começa na Libras, primeiro pela religião ou pela escola. E eu parti pelo lado da religião. Eu comecei a frequentar a igreja que tinha alguns surdos, tinha um casal de surdos e uma única intérprete. E por um acaso eu acabei errando a sala, até então um erro, hoje uma benção. Eu entrei numa sala enganada e por acaso estava tendo curso de Libras. E eu achei bem estranho aquele monte de gente chacoalhando a mão e todo mundo em silêncio, mas saindo alguns sons. E aí eu me perguntei para uma moça que estava lá na porta o que era aquilo. E ela disse que era aula de Libras. E eu falei, Libras? Mas o que é isso? Bom, é uma língua para se comunicar com pessoas que não escutam, pessoas surdas. Já ouviu falar? E eu falei, já, mas se surdo não escuta, como que conversa? E dali foi o meu primeiro passo na Libras. E o que eu acho mais legal, longe de mim querer me gabar, mas eu fui o último aluno a chegar e o primeiro e único a se formar nessa turma. O pessoal foi desistindo ao longo do tempo e um ano depois eu fui o único que conseguiu chegar até o fim no curso e me formar. E ali foi o primeiro passo da minha caminhada. E esse ano completou os 10 anos dessa experiência. Nossa, tudo isso? Já, graças a Deus, 10 anos de bastante estudo, bastante curiosidade na Libras. E é incrível o quanto ainda tem para aprender, o quanto eu ainda não sei. E eu espero aprender bastante também com a Karina hoje. E com você, Karina, como é que foi? Comigo foi um pouquinho diferente. Eu comecei há mais tempo do que tu, Daniel. Então, a minha história é um pouquinho mais longa. Eu comecei em 1992. A Letícia, que foi minha colega na graduação, na fonoaudiologia, né, Letícia? Lembra? Aham. Dos nossos 9 semestres na fonoaudiologia. Então, lá na fonoaudiologia, eu entrei em 1991 com a Letícia. Em 1992, quando eu estava no segundo semestre, eu iniciei o curso de Libras. Não exatamente de Libras, vou corrigir aqui. Curso de língua de sinais, porque nem tinha Libras. Esse nome, essa sigla não existia ainda. Os meus certificados são todos de curso de língua de sinais. Numa escola aqui de Porto Alegre, que infelizmente fechou, era uma escola de surdos, bilíngue, numa escola especial Concórdia, que oferecia cursos para a comunidade e também para pais de crianças surdas. E eu ingressei nesse curso porque eu tinha colegas. A Letícia vai lembrar da Luciana, da Andréia, da Adriane. Eu tinha colegas que eu me relacionava mais que tinham vontade de trabalhar com surdos. E eu fui fazer o curso porque elas foram fazer o curso também. Elas me convidaram e eu decidi conhecer, então, isso, mas também motivada porque, por algumas coincidências, eu acho que o universo conspirou para que eu começasse a aprender Libras também. Numa das disciplinas do primeiro semestre, num trabalho da apresentação da professora Luísa. Lembra, Letícia, da Luísa? Colega agora lá na URGS. Eu sorteei um texto que eu tinha que apresentar, que era justamente sobre o Abade de Lepê, que é uma referência em relação aos estudos de línguas de sinais, porque ele foi um professor francês que defendeu o uso de sinais metódicos da língua de sinais francesa no ensino de surdos. Eu apresentei o trabalho dele e o meu grupo tinha a polêmica de oralizar surdos ou ensinar línguas de sinais para surdos, né? Então começou por aí. E no segundo semestre, isso já me fez pensar sobre como é que eu ia me comunicar com os surdos, né? E no segundo semestre eu decidi aprender, então, Libras, conhecer a Libras, e de lá eu só parei de aprender quando eu me formei. Então eu fiquei 4 anos participando de cursos de sinais. Eu fiz o básico e depois eu fiz o avançado
e repeti o avançado, e o avançado de novo. Fiquei 3 anos e meio fazendo o curso avançado, porque era o que tinha na época, para eu aprender língua de sinais com professores ouvintes, mas principalmente com professores surdos nessa escola. Só que nessa escola, eu aprendi muito mais do que língua de sinais. Eu comecei a aprender sobre comunidade surda, sobre a vida dos surdos nas suas famílias, porque eu tinha colegas que eram mães, pais de crianças surdas, e eu comecei a conhecer a realidade das crianças surdas em relação ao processo de aquisição, e isso me interessou muito. Além de ficar apaixonada pela língua brasileira de sinais, isso me fez pensar ainda mais e começar a estudar por conta própria. Comecei a ler Ouvindo Vozes, do Oliver Sacks, um neurologista, que fala sobre línguas de sinais no mundo, sobre aquisição de línguas de sinais, sobre questões de aquisição tardia, e era o que eu via também, as crianças chegando muito tarde na escola, começando a aprender a Libras na escola, os pais aprendendo uma nova língua, e o que eu ouvia na faculdade, a Letícia talvez vai lembrar bem também, que a fonoaudióloga ensinava a falar. Isso. Lembra, Letícia? Esse era o trabalho da fonoaudióloga e que a gente ainda ouve hoje em dia. E era o que era ensinado. E não era só a questão de só ser ensinado isso, né? Era a questão de não ser oportunizada a língua de sinais das crianças surdas. A língua de sinais, na época, Libras hoje, ela era considerada como algo que atrapalhava, que prejudicava, que impedia. Então, as crianças surdas, elas não seriam bilíngues, não poderiam ser bilíngues, elas não poderiam adquirir uma língua que é natural, mas teriam que aprender uma língua que elas não tinham acesso. As crianças, mesmo com aparelhos auditivos, ainda mais naquela época que não tinha tecnologia de hoje, elas tinham que aprender uma língua que elas não ouviam de uma maneira formal, porque era, muitas vezes, para algumas crianças era impedido. E isso me fez pensar muito sobre o meu papel como fonoaudióloga. E fez com que eu aprendesse a língua de sinais e estudasse para, desde o meu estágio, eu começar a usar a língua de sinais na clínica com os meus pacientes. E desde então, eu sempre, na minha trajetória de 20 anos como fonoaudióloga, eu sempre pensei muito sobre qual é a abordagem, E eu me preparei para isso, para trabalhar com pessoas surdas, crianças, bebês, adolescentes, que necessitavam de um atendimento numa língua falada, numa língua sinalizada exclusivamente, porque as crianças surdas, elas também podem ter comprometimentos. Elas podem ser autistas, alterações neurológicas, ter lesão cerebral, ter algo que a gente não sabe. Como as crianças ouvintes, a gente precisa investigar qual é a alteração de linguagem. E mais ainda, a maioria das crianças começa tardiamente porque não tem a língua de sinais no lar. Os pais são ouvintes, 95% das famílias são ouvintes. Então o atraso é algo comum. Quem trata, quem acompanha, quem aconselha, quem avalia as crianças surdas com atraso, que é algo comum? Ao meu ver, a fonoaudióloga. Sendo surda ou ouvinte, bom, mas eu estou me estendendo, mas foi assim que eu comecei. E o meu início foi muito motivado pela questão da fonoaudiologia. Depois eu fui descobrir a interpretação de uma maneira também muito natural, mas eu aprendi, comecei nessa escola, depois em seguida eu me formei e comecei a trabalhar numa escola para surdos, bilíngue, onde eu trabalhava na clínica. Daniel, que deve conhecer, já deve ter estudado muito sobre educação de surdos. Antigamente as escolas eram oralistas, Sim. Oralistas, vejam só, olha que nome. Então dentro da escola tinha clínica. Onde eu trabalhei, a escola tinha uma clínica, mas a clínica é para surdos, ouvintes, para a comunidade, os surdos que queriam fazer atendimento, faziam no turno contrário, então não é aquele modelo antigo, deixar bem claro isso, Um trabalho totalmente separado, mas eu fazia parte também dessa escola, A escola Frei Pacífico, aqui em Porto Alegre. Então, em seguida eu comecei a trabalhar, fiquei 20 anos, e aí tem, também depois mestrado, doutorado, nessa linha, também nessa área de aquisição. Então, aprendi muito mais e ao longo da minha vida sempre aprendendo com surdos, principalmente com ouvintes, também meus colegas, intérpretes. Eu continuo aprendendo a língua, assim como o Daniel, continuo aprendendo até hoje. Eu acho que a gente nunca para, nem a língua materna e nem a segunda língua da gente, a gente deixa de aprender. Karina, eu vou... Continuar aprendendo, perdão. Agora,
pensando assim, né? Porque tu tá falando a questão da fonoaudiologia, do curso que a gente dividiu a sala de aula esses 9 semestres aí, mas atualmente, né, tu é professora no curso de bacharelado da URGS de tradutor e intérprete mesmo. E há quantos anos existe esse curso na URGS? Como que ele surgiu, assim, né? Porque é um curso relativamente novo, eu acho, não é? Muito novo. A primeira turma é de 2016. Nossa, muito Então, novo. Recentíssimo. É bem recente. Ele iniciou certamente antes de 2013, porque em 2013, pelos documentos que nós temos, tem já uma reunião da coordenadora, que fazia parte, coordenadora da comissão de implantação do curso de Letras Libras. Na época até se falava em Letras Libras. Hoje o nosso curso lá tem um nome de curso de tradutor e intérprete de Libras, né? Bacharelado, tradutor e intérprete de Libras. Mas em 2013 teve essa reunião no MEC. Então, antes disso, teve um grupo de professores que teve realmente interesse em implantar esse curso na URGS, né? Então, esse curso, ele chega de que maneira, né? Os professores tiveram interesse, mas ele chegou na URGS de que maneira? Por volta de 2006, já tem o programa Viver Sem Limite, do governo federal. Tá? O programa exatamente o ano que iniciou eu não sei informar, mas em 2006 já inicia na Universidade Federal de Santa Catarina primeiro curso, né, que antes era Letras Libras para licenciatura, com esse incentivo do governo federal. A URGS também, né, o Instituto de Letras também buscou esse incentivo do governo federal através desse programa Viver Sem Limites para implantar o curso de tradutor e intérprete de Libras, então, na URGS. Então, esse incentivo foi fundamental, né, essa busca, assim como aconteceu em outras universidades, né, através desse programa, que iniciou, então, tanto cursos de bacharelado como de licenciatura. Em algumas universidades, inclusive, tem bacharelado e licenciatura em Letras Libras. Então, ele é realmente bem recente, ele inicia, então tem toda uma preparação, né, por volta de 2012, eu acredito, lá na URGS, 2011, 2012, 2013 já tem, então, a documentação para dar andamento ao processo de análise, né, tem toda uma análise em várias instâncias, para em 2016, então, ter o primeiro vestibular. Nossa, muito recente. Daniel, queria comentar? É legal que a gente acha recente 2016 e pensar que agora em 2022, em Campo Grande, nós ainda não temos. Então passa a ser interessante porque lá já tem isso há um certo tempo e triste porque aqui ainda não tem. E uma outra coisa legal que a Karina comentou é que a sua formação acadêmica, Karina, te levou a Libras. E comigo foi o oposto. Por conta da Libras, eu vim parar nesse curso. Meus colegas de sala já estão cansados de escutar essa história. Boa essa história, inclusive. Mas os estudos na Libras me tiraram da área da computação para vir para a área da linguística. Então, essa área de estudos da letras, da linguística que eu quero seguir, veio por conta da Libras. Então, conhecer a história, conhecer as universidades, saber de todo esse processo já me alegra bastante também. Uhum. Então, essa questão até do curso, né, que a gente estava falando, e aproveitando esse comentário do Daniel, que aqui a gente não tem o curso de formação, assim, tradutor-intérprete em universidades federais, a gente tem algumas EAD, 2 são aqui, né, Daniel, que a gente estava conversando. Você pode falar o nome? Sim. O que nós temos aqui de Letras Libras é na faculdade Uniaselv, que também não tem a sede aqui, mas tem um polo em Campo Grande, ou melhor, 2 polos aqui em Campo Grande, e constituem o curso de licenciatura em Letras Libras como principal foco, mas também tem a tradução como um apêndice do curso. Não é o foco principal da instituição,
mas tem essa possibilidade também. Então, o que nos leva à próxima pergunta, né? Qual a necessidade de um curso de graduação? Aproveitar que a gente está aqui nesse projeto que acontece dentro de uma universidade federal também, a necessidade de que exista uma graduação, porque a gente sabe que tem alguns cursos para fazer Libras que te encaminham. Aqui mesmo a gente tem o CAS, que está associado à sede, que oferece curso de Libras, e você pode dar continuidade na formação de tradutor e intérprete, né? Mas uma graduação, que diferença faz, assim, ter, né? Porque a gente vê muito isso. Eu fiz o curso, aí fui encaminhando e tal, mas sem uma graduação, né? Que diferença faz? Qual a necessidade de ter um curso de graduação para a formação de um tradutor e intérprete de Libras, Karina? Olha, eu acho que a formação na área, para qualquer profissão, ela é fundamental, assim, né? Uma formação bem específica, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que oferece em nível técnico, são 2 anos, curso de tradutor e intérprete. Tem a Universidade Federal, também do Rio Grande do Sul, que oferece nível de graduação. Então, eu acho que a formação, ela vai possibilitar a atuação em diferentes situações. Então, na graduação, quando se conclui a formação, possibilita mais contextos, né, que talvez um curso técnico não possibilite, né? Só o curso técnico. É claro que a gente pode buscar cursos de extensão, pode formação fora da universidade, deve, né? Mas numa graduação ela já possibilita para uma tradução e interpretação, para o trabalho do tradutor e intérprete em contextos mais específicos, mais especializados, porque os surdos, eles e os ouvintes, né? Essa mediação entre surdos e ouvintes, ela pode acontecer em qualquer situação da vida. Então, para fazer uma tradução e interpretação, por exemplo, de um artigo científico, é importante ter uma graduação, né? Ter pelo menos a formação na graduação, no mínimo. Eu sou professora na pós e já tive experiência de ter intérpretes nas minhas aulas na pós, porque eu tenho alunos surdos e a aula é em Libras. Então, a acessibilidade é para os ouvintes. É o contrário. Parece que o jogo virou. Muito bom. Aproveitando... Então, assim, imagina, as aulas da pós, elas têm uma complexidade maior. Então, imagina, com a formação em nível técnico, talvez fique bastante complicado, né? Só com a formação e, por exemplo, até mesmo com a própria formação só em graduação. As intérpretes da URGS, nós temos, assim, intérpretes com doutorado no Instituto de Letras e também no Incluir, também atende a universidade com doutorado, com mestrado, em formação em mestrado, justamente por essa exigência desses contextos. Mas a gente pode pensar em outros contextos, como contexto jurídico, contexto médico, né, da área da saúde. Quantas coisas são necessárias o intérprete, o tradutor conhecer para poder atuar, ter esse conhecimento em níveis que exigem um pouco mais, né? Não só o conhecimento de tradução, mas também essa formação em nível superior também para facilitar o trabalho e deixar, então, a tradução mais fiel, mais leal ao texto-fonte. Nossa, e a interpretação também. Isso que você falou, Karina, é muito interessante porque no estágio, eu e o Daniel, a gente estudou uma coisa parecida, né? A gente fez uma investigação sobre essa formação do tradutor e intérprete mesmo na aula de língua inglesa, né? Se ele saber a língua inglesa faria diferente. Então, isso que você falou vai de encontro com o que a gente pesquisou, porque no caso desse professor, desse intérprete de Libras, numa aula de língua inglesa, se ele soubesse o inglês para esses contextos, né, talvez uma outra formação na área, facilitaria tanto, né, esse trabalho para tradução, para interpretação, e isso que você fala é muito interessante, né, para a área jurídica, para a área da saúde. Eu acho isso muito interessante. Aproveitando que a gente está falando dessa formação, da graduação, inclusive, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E a Isabela Barizon, ela perguntou uma coisa que vem muito de encontro com uma outra dúvida que a gente tinha, que também está no nosso roteiro, né? Ela pergunta assim, para ser intérprete, eu preciso ter graduação em Libras ou apenas, entre aspas, um curso específico, né? E a pergunta que a gente quer também lançar para vocês dois é, saber Libras é suficiente para ser intérprete e tradutor? Né? Eu sei que você já comentou um pouco sobre isso, Karina, mas a gente queria expandir um pouco mais, né? É suficiente, né? Só saber, ou essa graduação
ela se faz necessária ou às vezes até legislativamente, né? A lei, ela pede que você tenha essa graduação. Como é que funciona isso? Queres começar, Daniel? Vou tentar. Eu continuo então depois, vai lá. Eu vou tentar juntar essas duas questões em uma reflexão. Eu entendo que a graduação ela é de extrema importância, como a Karina já comentou, inclusive perfeitamente, Karina. E aí eu venho com o curso de Libras. Algumas pessoas pensam que o curso de Libras já te habilita a ir à tradução. E como estudante desses cursos, seja em modalidade presencial ou à distância, eu falo que não é suficiente. Falta a vivência, falta conhecer a cultura, conhecer a família, como é a sua experiência, Karina. E eu acho que isso complementa a nossa profissão. Isso complementa o indivíduo intérprete que nos compõe. E uma outra questão que é de extrema relevância é essa habilidade acadêmica. Então, a gente precisa ter esse conhecimento acadêmico, precisa passar por essa questão da legislação. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né, nos constrói. E eu acredito que ter a graduação, somente a graduação, é que eu estou pensando em licenciatura, desculpa. A graduação em licenciatura não te habilita a interpretação, te habilita nos conhecimentos, te habilita na compreensão geral das línguas. Mas os cursos de Libras têm o foco da comunicação, da interação, não obrigatoriamente da tradução e interpretação. A outra pergunta, qual que foi? Era isso mesmo. Era isso mesmo? Era se saber Libras é suficiente para ser intérprete e tradutor. Ah, sim. E aí, essa de saber, conhecer a Libras é o suficiente. Eu trago essa questão para os cursos de letras português e inglês e português e espanhol que nós temos aqui na universidade. Algumas pessoas pensam que pelo fato de entrarem na graduação já vão conhecer a língua, mas a gente tem que reforçar que o curso, que a graduação é diferente do curso de idioma, e isso se estende para Libras também. O fato de você frequentar o curso da graduação não é o curso de língua. Então eu acho que os dois se complementam, mas não que um equivalha ao outro. E você, Karina, o que você entende disso? Olha, Daniel, eu concordo contigo, sabe? Eu acho que tu explicou muito bem essa questão da diferença entre aprender uma língua e ser intérprete. Então, eu vou reforçar só alguns pontos, assim, que tu já comentaste, inclusive, né? Então, eu acredito, assim, que aprender uma língua habilita muito para a questão de comunicação, né? Eu consigo me comunicar, mas é diferente de ser um tradutor-intérprete que tem toda uma necessidade de formação, né? Saber Libras, se vai ser suficiente para interpretar e traduzir, como foi perguntado, vai ser necessária uma formação, porque no curso de tradutor-intérprete, a gente aprende não só a língua, muitas vezes, né? Porque algumas pessoas já vêm com um conhecimento linguístico bem avançado, mas além de conhecer mais a língua, se conhece sobre a língua, se pensa sobre a língua, se pensa sobre duas línguas. A gente precisa ter o conhecimento das duas línguas que estão envolvidas nesse processo de tradução e interpretação. Além disso, é necessário aprender a traduzir, né? Os processos tradutórios, as escolhas tradutórias que vão ser feitas. É necessário aprender sobre ética profissional, né? É necessário conhecer mais sobre processo de tradução e interpretação em diferentes modalidades de texto escrito para sinalizado, da língua falada para língua sinalizada, vice-versa. Isso pensando em questão de tradução e também pensando em interpretação, são outras habilidades ainda que se aprende no curso. Porque o intérprete ele tem que desenvolver mais memória de trabalho. Geralmente, as interpretações são simultâneas, então o intérprete está vendo a sinalização e está falando, né? Com um pequeno atraso, então tem que ter a memória de trabalho para ir armazenando as informações. Então, habilidades cognitivas diferentes
também, né? Que o tradutor usa, mas o intérprete vai usar de uma maneira muito mais ágil, né? Então, tem várias questões que vão ser trabalhadas no curso, vão ser ensinadas no curso, e essa formação é fundamental. E que quando a gente aprende uma língua, a gente não faz isso. Né? Então, aprender uma língua é conseguir se comunicar, né? E algumas vezes a gente até já consegue traduzir alguma coisa, mas tem outros elementos, como questões culturais, que nós temos que considerar num processo de tradução ou de interpretação, que vão ser aprendidos também nesse curso de graduação, ou num curso técnico, ou num curso de especialização em alguma área de tradução e interpretação de línguas de sinais. Então, vai muito além de aprender uma língua. E é diferente de ensinar uma língua. É uma área que não é a mesma formação de ensino de línguas. São objetivos totalmente diferentes, formações diferentes e atuações totalmente diferentes, né? Então, eu concordo bem com o Daniel, que é muito diferente fazer um curso para aprender Libras e ser um tradutor. Só para finalizar, quando eu fiz a minha formação em interpretação, eu tinha colegas CODAs, né? Então, CODA é uma sigla para Children of Deaf Adults, que em português, filhos ouvintes de pais surdos. Eu tinha colegas CODAs que tinham a Libras desde que nasceram. E a gente, que não é CODA, dizia assim, nossa, vai ser muito mais fácil para vocês, né? E elas diziam, não é. Karina... Porque é muito diferente interpretar e usar num processo de comunicação. Então, tu tem a fala do outro, né? Tu tem um texto do outro, é muito diferente. Tudo isso se aprende no curso. Karina, ao longo da tua fala, aí tu falou várias vezes a questão da tradução, da interpretação, desse processo, inclusive a questão da memória de trabalho que tu trouxe, achei bem interessante, assim, o nome disso, assim, né? Então, a gente passa para a próxima pergunta, que seria: existe alguma diferença, e acho que sim, pelo que você estava aí já falando, entre tradução e interpretação de Libras? Eu vou começar então, depois o Daniel complementa, que ele também está em formação, né? Ele vai poder me ajudar bastante também. Então, tem diferença sim. Então, eu vou tentar comparar primeiro a questão dos estudos, assim. Tradução e interpretação, os estudos nessas áreas, elas são já bem antigas, elas são bem antigos, né? Porque se voltavam para as línguas orais. Então, o conceito de traduzir e interpretar em uma língua oral, hoje a gente já vê com outros olhos. Quando se tem uma língua de modalidade diferente, como as línguas de sinais, que são de modalidade visoespacial, ou visogestual, o visual gestual, é uma modalidade diferente de línguas orais auditivas, né? Então, nas línguas orais auditivas, a tradução está muito vinculada à questão do texto escrito, né? Então, eu tenho um texto escrito numa língua e eu traduzo para outra língua, né? E a interpretação, alguém está falando numa língua e eu vou interpretar em outra língua. Então, tem essa mudança de código, né? Então, de um texto-fonte para o alvo, da maneira mais fiel, leal, da forma mais semelhante possível de um texto para o outro. Então, fica muito fácil. Mas quando a gente fala em línguas de sinais, isso não parece tão simples assim. Porque tem justamente essa questão da modalidade, né? Então, nas línguas de sinais, nós temos a modalidade, então, sinalizada, que pode ser traduzida, inclusive, para uma falada. Quer dizer, não tem um texto escrito. Por que, então, traduzida, né? Porque existe um processo entre um texto-fonte, numa língua falada ou sinalizada, para uma outra língua de outra modalidade. Eu tenho um processo de estudo, onde eu vou estudar o texto, conhecer bem esse texto, buscar inclusive conhecer mais a terminologia utilizada, pensar nessa estrutura que vai ser modificada, porque não existe essa equivalência direta de um texto para o outro, simplesmente eu pego uma palavra de um texto e mudo para outro texto. Tem toda uma questão de uso de terminologias que muitas vezes não são nem equivalentes, de termos que não têm uma equivalência direta e que eu tenho que buscar numa outra língua para dizer de uma outra forma, ou questões culturais que eu tenho que considerar. Então, no processo de tradução, eu posso ir e voltar para esse texto, seja ele escrito, sinalizado, falado, onde eu faço uma tradução para outra modalidade, eu tenho todo um tempo, eu tenho um prazo para isso.
né? De 2 dias, 1 semana, eu posso ter um prazo de 3 meses. Então, eu não estou olhando para esse produto, eu estou olhando para um processo. Então, existe um processo de tradução. Isso não acontece nas línguas faladas justamente para essa questão de modalidade e de necessidade. Mas nas línguas de sinais é muito comum, né? A interpretação a gente já enxerga como a questão da simultaneidade. Ou uma interpretação, ela pode até ser consecutiva, ou ela pode até ser sussurrada ali, né, para alguém de uma maneira consecutiva ou simultânea, mas tem essa questão mais face a face, é na hora. E daí entra essa questão de memória de trabalho, onde tu tá ouvindo, está vendo e tem que, ou está lendo, porque pode acontecer isso também, eu tô num consultório médico e o médico faz uma prescrição escrita e eu estou lá com a prescrição, todo o tratamento, e ele pede que eu diga o que está escrito em libras. Isso pode acontecer também, né? Então, existe essa diferença, né? Voltando um pouquinho para a questão da tradução, eu só queria reforçar um ponto que eu acho que talvez algumas pessoas até não tenham ainda pensado sobre isso, né? Quando a gente fala de tradução de uma língua de sinais, por exemplo, eu posso pensar também na questão escrita, né? Eu posso pensar na tradução, por exemplo, de um texto escrito em língua de sinais para um texto em português. Aí é tradução, né? Eu posso pensar, inclusive, numa língua de sinais americana, francesa, japonesa, portuguesa, na tradução para a língua de sinais brasileira, onde eu tenho, né? Então, isso a gente enxerga como esse processo de tradução, mas eu posso pensar também em interpretação nesse sentido, quando num evento científico, num congresso, tem um intérprete, tem um palestrante produzindo a sua palestra, né, falando então numa língua de sinais americana, tem um intérprete que conhece a língua de sinais americana e faz a interpretação simultânea, por exemplo, para a língua de sinais brasileira, ou para uma língua falada, para o português. Eu não sei se eu consegui deixar claro essas diferenças de tradução e interpretação, e essas diferentes são muitas possibilidades. Eu acho que quando a gente olha para essa nova modalidade, assim, para muitas pessoas é uma nova modalidade, né? Isso é diferente de simplesmente de falar que a tradução fica presa a um texto escrito. Uma tradução, nesse caso, não é a questão do texto em si, que é uma coisa muito comum para as línguas faladas, né? Nesse caso, a gente olha para o processo e vê essa questão do face a face, desse imediatismo, né? Muito mais ligado à interpretação do que quando se tem toda uma possibilidade de busca terminológica, de estudo do texto, com muito mais uma tradução independente de como o texto está se apresentando. Dani, quer... Nossa, achei ótimo. Essa quantidade de informação já deixa bem mais claro como funciona o nosso trabalho. E devo acrescentar que tudo isso, em relação à interpretação, quando é simultâneo, é na hora. Não tem o tempo da tradução, não tem o tempo de um dia, um mês para fazer essa tradução de texto para a língua de sinais. E, particularmente, é o que eu mais gosto. As estratégias tradutórias, as escolhas, elas têm que ser feitas na hora. Exato, é um grande desafio. Exato. Não tem interpretação simples, né, Daniel? Pelo menos para mim não tem. Nunca Tradução tem. nem interpretação simples. São todas bem desafiantes. São todas muito complexas e eu gosto bastante. O que me motivou muito na Libras, na interpretação, é essa questão do desafio. Essa pressa de passar a informação que seja fiel ao texto de origem, né? Seja falado, sinalizado. Essa mediação é o que eu acho o máximo na Libras e é o que eu tento me especializar um pouco melhor para que aconteça de forma mais fluente, de forma mais... fluida possível, mais simples, mas que seja fiel ao texto. É um desafio que não acaba, não tem como. É um processo, assim, muito complexo, porque o acesso lexical, né, então a gente lembrar dos sinais ou lembrar das palavras em português e conseguir fazer a mudança para a estrutura, porque as gramáticas são diferentes, né, e começar a guardar as informações, porque às vezes as pessoas falam até um pouco rápido, né? E aí tu tem que ouvir um pouco, guardar essas informações para poder fazer a interpretação e continuar guardando mais informações. Então, só mais uma coisa que é diferente em relação à tradução e interpretação é que Daniel também deve fazer isso no dia a dia, é a troca, né, de intérprete. Quando a gente tem, por exemplo, 1 hora já,
é um esforço cognitivo enorme. Então, para 1 hora, a gente já precisa ter pelo menos uma dupla ali, né? Tem um colega fazendo dupla, 1 hora e meia, tem que ter a troca de intérpretes, o que não acontece numa tradução. Eu posso simplesmente dar uma parada, tomar um cafezinho e voltar para minha tradução e continuar o processo mais sozinha, né? Mesmo que seja super importante consultar colegas, fazer trocas com colegas, mas na interpretação, quando é um tempo maior, realmente é necessário, porque senão a gente não aguenta, né? Porque é um esforço cognitivo muito grande. Então, se faz a interpretação de 20 minutos, troca com o colega fica como apoio, então fica prestando atenção. Se algum sinal a gente não lembra, alguma coisa a gente perdeu, a gente não ouviu, ou não viu, Perfeito. né? E aí tá o colega ali para nos apoiar. É um trabalho muito legal, assim, poder também ter essa parceria no dia a dia, né? Fazer um trabalho em conjunto, mas é um trabalho que exige bastante, né? Naquele momento, uma dedicação bem grande, uma atenção muito grande. Então, isso também eu acho que conta na interpretação, esse trabalho de parceria em muitas situações. Uma atenção necessária. E uma atenção também, né? Constante. Eu fiquei feliz que vocês mencionaram essa complexidade, né, do trabalho tradutório, do trabalho do intérprete. E eu queria, Dani, que você falasse assim, um pouco do que você sabe sobre a situação aqui no MS, né? É um trabalho complexo, é um trabalho que demanda formação, que demanda estudo. Como é que é essa demanda aqui de intérpretes e tradutores no Mato Grosso do Sul? Como que você vê isso, assim? Quer dizer, a gente tem muitos tradutores e intérpretes de Libras aqui, dado que a gente também não tem, né, muitos cursos de graduação. Como é que você vê isso? A demanda é muito grande? Olha, eu trabalho na rede estadual de ensino e todos nós somos atendidos pelo CAS, como a Letícia colocou, que é o Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez. E a gente junta isso na sigla CAS, para ficar fácil, Centro de Atendimento ao Surdo. E o CAS é responsável tanto pela formação dos intérpretes com os cursos, não só intérpretes, perdão, de toda a comunidade. Você pode aprender a Libras com os cursos de básico a avançado para ter a sua comunicação. O foco principal são os professores, né, o pessoal da educação e os familiares. Mas mesmo que você não tenha nenhum contato, o CAS também é um excelente lugar para que você aprenda. Eu fiz a formação lá, agora atualmente são 4 níveis de cursos, é por semestre, cada semestre são 80 horas. Quem se interessar, depois a gente vai deixar os links também, as informações na legenda e na descrição desse episódio aqui, viu, gente? Desculpa, Dani, legal. pode seguir aí. Não, perfeito, interessantíssimo. A gente tem que sempre divulgar as informações. E dos cursos passam para a questão da interpretação. Então, tem esses níveis básico, intermediário, avançado. E terminando o avançado, a gente tem a opção de continuar estudando já com foco na interpretação profissional. Então, terminado os cursos, que tem em torno de 2 anos, a gente passa para outros 2 anos com essa vivência, essa prática já focada na tradução e interpretação de cunho educacional. Então, eu passei por todos esses cursos também e eu estou fazendo todo esse histórico para falar que o próprio CAS que forma esses intérpretes já pode encaminhá-los para as escolas. E essa nossa demanda é altíssima. Nossa. Infelizmente, a gente não tem intérpretes assim sobrando. Então, vocês que estão escutando, vocês aqui, colegas, por favor, estudem, preparem-se bastante para vir para esse mercado que a gente precisa. Hoje o CAS atende o estado todo. Então, o foco maior, né, onde se vê mais estudantes surdos é em Campo Grande, mas no interior também tem diversos intérpretes que são encaminhados, seja do próprio interior que vem para cá se formar ou que passa pela formação à distância, como a Letícia comentou. Então, a gente vê que isso é um mercado que tem crescido. A gente sabe que os estudantes surdos estão em todas as escolas, seja municipal ou estadual, e chegando até a universidade. Então, se hoje nós temos muitos estudantes no ensino médio, por exemplo, a gente pode esperá-los na universidade.
Então, quem serão os profissionais que vão atendê-los na universidade? Então, tem que pensar nisso tudo. Então, eu vou aproveitar o gancho aí dessa tua resposta, que você falou sobre o caso e sobre a tua formação, essa trajetória, assim, né? Também no Instagram, a gente recebeu a pergunta do @lx_ferreira. Por onde começar para conseguir as primeiras oportunidades de trabalho na área? Mais uma vez, fazendo a propaganda. O Isso CAS. aí. Sempre o CAS. Aqui o que nos atende, tanto em informação quanto de apoio já para quem está atuando nas escolas, é o CAS. Eles têm a formação linguística e também esse acompanhamento pedagógico, tanto para os profissionais quanto para os alunos. Então, Letícia, fonoaudióloga, não tem tanto contato com a tradução e interpretação, pode chegar ao CAS e fazer o atendimento dos estudantes, fazer essa avaliação que as escolas encaminham. Os professores são os que têm mais contato com os estudantes, podem pedir uma avaliação da audição de um estudante. Aquele estudante que fica repetindo muito, que não compreende direito o professor, pode ser pedido à coordenação e a coordenação pode encaminhar ao CAS ou, como a gente tem aqui em Campo Grande, o CEADA, que é o Centro Estadual de Atendimento... Esqueci, pesquisar rapidinho. Que faz o atendimento ao deficiente da comunicação. Essa informação aí que você passou da questão dessa solicitação para uma avaliação é preciosíssima, né? Porque a gente sabe, né, Karina, muitas das vezes otite de repetição, coisas que a gente não presta muita atenção, tipo, que possa estar tendo essa perda auditiva, e pode ser, a criança pode não ter nascido, ter se saído super bem no teste da orelhinha, mas algumas coisas que vão acontecendo ao longo da infância podem sim acarretar algumas perdas auditivas aí, entre outras coisas, né? Então, o fato de saber que pode se solicitar essa avaliação no CEADA, é isso, Dani? Exato. O CEADA é o Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação. Então, o CEADA faz esse primeiro atendimento do estudante, seja ele deficiente auditivo, surdo, em todos os graus de perda auditiva, e pode ser encaminhado diretamente às escolas ou mesmo ao CAS com o AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado. E aí fica o apelo aos meus colegas da Letras, que podem fazer esse acompanhamento. Tem o contato com a Libras e é da área linguística, vá para o AEE e faça esse acompanhamento, principalmente da língua portuguesa, como eu já passei por essa experiência. É bem interessante. Interessante. Eu posso fazer um comentário? Pode. Interessante, eu estava ouvindo o Daniel, me parece que as nossas realidades são aí, nesse momento, pelo menos um pouco diferentes, né? Existe uma demanda bem grande de intérpretes para a área educacional. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma questão de uma tradição de ter escolas bilíngues para surdos. A gente, quando fechou a Escola Especial Concórdia, ficou todo mundo muito, muito triste e até um pouco revoltado, ou muito revoltado. Né? Então, neste momento, a gente já tem, claro, crianças em escolas inclusivas, né, onde demanda, de fato, o intérprete educacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com EJA, né, como intérprete educacional, mas, veja, diferente, uma outra realidade. Mas essa ainda não é muito, me parece que aí no Mato Grosso tem... Eu já fui ao Mato Grosso. E... Mato Grosso do Sul. Vou te corrigir, Karina, que a gente tem uma rixa aqui, Mato Grosso do Sul. Pois é, eu já fui ao Mato Grosso do Sul e assim, me parece que tem uma demanda grande, né? Tem muitas crianças em escolas inclusivas e aí necessita ter intérprete. Às vezes tem na época que eu fui ao Mato Grosso do Sul para um evento, e eu soube que tinha, às vezes, uma criança, né, na escola ou na turma, que não tinha esse grupo de surdos na escola, né, e daí tem, de fato, a necessidade do intérprete. Me parece que é uma demanda grande, é isso, Daniel? Exato. Isso aconteceu porque há alguns anos o próprio CEADA encerrou esse atendimento da educação básica. Então, eles tinham, além desse atendimento ao deficiente da audiocomunicação, também era uma escola regular. E não tem mais a escola? Exato. Alguns anos encerrou o atendimento no próprio CEADA e aconteceu esse boom da necessidade dos intérpretes nas escolas. Então, as famílias sempre tiveram a opção de
de colocá-los nas escolas com outros estudantes ouvintes, mas a preferência era que os surdos se mantivessem nessa escola SEADA para aprender a língua de sinais, dominar a língua portuguesa antes de ir às escolas. Eles chegavam às escolas, por exemplo, durante o ensino médio. Então, passava por todo esse processo de aquisição de ambas as línguas, a Libras e a língua portuguesa, e chegavam nas escolas com um domínio absurdo. Era uma questão, assim, que foi colocada... Como você comentou, Karina, esse encerramento da escola, dos atendimentos, foi de grande revolta na nossa comunidade surda aqui de Campo Grande. Do estado, na verdade, né? Porque, como eu comentei, Campo Grande é esse polo para o estado. Então, tinham famílias do interior que vinham para cá e voltavam para as cidades. Uma colega intérprete, ela mudou de cidade, ela morava em Coxim e ela veio para Campo Grande justamente por conta do atendimento da filha. E com o fechamento da escola, ela mesma partiu para a parte de estudo da tradução. Ela já estava estudando Libras desde que soube que a filha tinha problema auditivo, perda auditiva. E ela partiu para a área da tradução para que, caso ela precisasse voltar para a cidade dela, ela mesma fosse intérprete nas escolas. Então, essa história do fechamento da escola e dessa professora, que agora é professora, fez assim uma comoção muito grande na nossa comunidade. Mas aí os estudantes foram direcionados às escolas e, inclusive, são os que eu atendo hoje. Os que participavam no SEADA, mas que agora estão nas escolas estaduais. Certo. Uma demanda grande para interpretação na área educacional. Exato. Um pouco diferente aqui do Sul. Bem muito interessante isso. Dani, você comentou na tua fala anterior sobre a questão da língua portuguesa, né? Sobre o ensino de língua portuguesa. Sim. E é uma coisa, inclusive, que eu tenho pensado muito, assim, de aprender Libras mesmo, que eu acho que esse processo de aprendizagem, se eu, enquanto professor de língua portuguesa, né, futuro professor de língua portuguesa, pudesse ensinar esse meu aluno, futuro possível aluno surdo, em Libras, eu acho que ia ser muito mais significativo. Então, é uma coisa que eu tenho pra mim, assim. Mas eu sei que você teve experiência dando aula de língua portuguesa pra pessoas surdas, né? Aqui na universidade mesmo. E língua portuguesa como segunda língua, né? E a gente queria que você comentasse sobre essa sua experiência e falasse, assim, um pouco do que você puder sobre as principais particularidades que você percebe nesse processo de ensino-aprendizagem que existem, né, nesse contexto, né? Se existe alguma particularidade, qual que você acha que se destaca? Olha, como você comentou, eu participei do curso de língua portuguesa como segunda língua para surdos aqui na universidade, com os estudantes graduandos daqui. Eram 6 estudantes de graduações diversas, inclusive um estudante de audiovisual, que é o que mais causa impacto nos ouvintes, como pode um surdo fazer audiovisual. E então tinha surdos do audiovisual, da química, da veterinária, da arquitetura e da matemática, inclusive. E esses surdos tinham bastante dificuldade com a escrita em língua portuguesa. E a gente sabe que, para eles, o atendimento foi direcionado à língua portuguesa escrita, mas com cunho acadêmico. Então, todas as nossas pesquisas eram para chegar nos artigos científicos, eram para chegar na estruturação de resumos. Então, o foco era bastante focado para a universidade. E, sim, tem muitos desafios, tem muitas particularidades. Com certeza, vou até pedir para que a Karina comente também, mas a gente sabe que, como professor de português, tendo a Libras para conversar com surdos, faz toda a diferença. É uma outra questão. Nós temos aqui na própria universidade o professor Adriano Gianotto, que é o primeiro professor doutor surdo. Ele tem esse doutorado e ele dá aula na graduação. Então, desde a graduação, a gente percebe essa necessidade do professor, do profissional de línguas, saber a língua de sinais também. Esse contato nas escolas é visto de uma forma, assim, absurda, gente. Eu não tenho palavras para explicar como o estudante se sente realizado por ter um professor que sabe a língua dele. É uma coisa assim... Eu trabalho já
na rede estadual há 5 anos, e nesses 5 anos, 2 professores sabiam Libras. E desses 2 professores foram as disciplinas que os alunos mais se dedicavam. Um foi de português, o que facilitou bastante no aprendizado da língua, e um outro foi de sociologia, que também trabalha com muitos textos. Então, esses profissionais que sabem a língua de sinais têm a atenção, o carinho, a dedicação dos estudantes, como outros jamais terão. É uma questão que a Libras abraça, alcança os estudantes pela comunidade linguística, pela comunidade surda, né, comunidade cultural. Então, esse ensino de língua portuguesa, ele passa por todos os estudos que a Karina comentou sobre tradução, sobre interpretação, passa pelos nossos estudos da licenciatura da parte de ensino-aprendizagem, com todos os nossos autores que a gente traz de repertório. Então, essa união dos conhecimentos linguísticos da língua portuguesa e da Libras fazem total diferença. É de extrema importância que os professores saibam minimamente a Libras para ter esse contato com os estudantes e para seguirem com os contatos com a Libras de modo geral, fazendo cursos, se especializando cada vez mais. Eu sinto a mesma coisa que tu, Daniel. Por mais assim que o intérprete seja maravilhoso, a intérprete seja maravilhosa, que faça um trabalho de excelência junto ao professor, porque não é simplesmente estar lá só interpretando, tem que fazer um trabalho em parceria com o professor. Exato. Né? Então, que seja incrível o trabalho, né? Porque pensar numa sala de aula onde o professor está falando numa modalidade e que, de repente, o intérprete ele tem que, ao fazer a interpretação em outra modalidade que é visual, talvez algumas mudanças tenham que ser feitas, né? Inclusive no próprio jeito, na forma de explicar, né? Então, isso o professor precisa conhecer, né? Qual é a didática que ele também vai ter que contemplar para que o intérprete possa fazer essa interpretação. Os materiais, eles precisam ser visuais também. Então, tem uma série de coisas dessa parceria. Então, por mais que o intérprete seja incrível, né, os alunos, eles realmente têm vontade de conversar com o professor. Muita vontade. Eu acho que é algo assim que a gente entende, né? De conversar com o professor, do professor conseguir chegar no próprio aluno e perguntar, tá entendendo? É o básico. Como é que é? Como é que tu tá? Sabe? Aquelas coisas que os professores fazem com os alunos ouvintes. É o mínimo da profissão. Tem vontade de acostumado receber de ter esse isso, de contato com os conversar estudantes. É o e núcleo conversar da diretamente aprendizagem, sem né? a intermediação. Perdão? É o núcleo da aprendizagem, é o diálogo, né? Assim, sem diálogo, a aprendizagem Exato. é quase que ela não tem substância, ela tá ali, é nessa interação mesmo. A gente usa, né, o termo de ensino-aprendizagem por um motivo. É essa troca, né? Então faz parte da Essa da troca sala de direta aula. ela é muito importante. Né? Então, o professor conseguir se comunicar bem com o seu aluno, eu acho que é fundamental. Se ele conseguir dar aula em Libras, melhor ainda. Nossa. É claro que numa aula onde tem surdos e ouvintes, a gente tem que pensar como fazer isso, porque um professor com ser certeza. professor e intérprete de todo mundo é algo um pouco complicado, né? Mas se todos souberem Libras, né, se o professor consegue dar aula em Libras, por que não então dar aula em Libras para todo mundo, para os Perfeito, ouvintes também? Então, Enfim, pensar em outras possibilidades, né? essa colocação, Karina, que tu fez agora nos leva à pergunta de um dos nossos seguidores no Instagram, chamado Davi Rodrigues, que faz a seguinte pergunta, deixou lá na nossa caixinha. Uma sociedade ideal para as pessoas surdas seria uma sociedade que não precisasse de intérpretes de Libras, ou seja, onde todos falassem Libras? Essa pergunta é para vocês dois. Então posso começar, Daniel? Por favor, sim. Então, olha só, eu penso o seguinte, vamos pensar na possibilidade de não ter a língua oral, então, né? Nós, surdos e ouvintes, não usando uma língua oral, será que mesmo assim não precisaria intérprete? Será? Será que nós usamos uma língua universal? Não, né? Então, no mundo, nós temos diferentes línguas. Então, eu acho que o intérprete não deixaria de existir.
Porque tem a língua francesa, americana, argentina, venezuelana, de sinais, e nós não dominamos todas as línguas, não conheço ninguém que domine todas as línguas do mundo, imagina. Então, possivelmente seria necessário em algum momento ter intérprete de uma língua de sinais para outra língua de sinais, né? De uma língua escrita para uma língua de sinais, uma língua escrita de um país, por exemplo, né? Para uma outra língua de sinais de outro país. Então, eu acredito que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a gente considerasse assim, ó, não, mas espera aí, não tem como a gente pensar nesse momento que todo mundo vai só usar a língua de sinais porque existe a língua oral, né? Como é que a gente vai eliminar a língua oral das nossas vidas? Porque existe também, existem as duas são importantes, são equivalentes. Daí nós vamos pensar nas questões de bilinguismo. Dificilmente um bilíngue vai ser equivalente nas duas línguas, né? Equilibrado, balanceado, né? Ao ponto de sempre conseguir dizer tudo que ele diz na sua língua materna, né? Também numa segunda língua, porque os bilíngues podem começar a adquirir uma língua, parar, voltar, serem muito proficientes, diminuir um pouco a proficiência. E aí, como é que a gente poderia pensar em não ter intérpretes nesse caso? Porque se comunicar, como a gente estava conversando, é uma coisa. Eu posso me comunicar, mas eu posso não dar uma aula, por exemplo, de medicina, né? Em Libras, por exemplo. Mas eu posso me comunicar muito bem com o meu paciente em Libras. Então, existe isso também, né? Como uma sociedade com todos os assim Libras, eu acho que seria fantástico, né? Na comunicação, no dia a dia, já seria fantástico, mas pensar na questão de não ter intérprete, né? Não ser necessário intérprete, daí eu já acho um pouco mais difícil. É aquela coisa do professor de língua portuguesa, né? Todo mundo fala língua portuguesa, mas o professor de língua portuguesa, ele é muito importante, né? Quase que no mesmo sentido. Mas quando eu tinha pensado nessa pergunta, eu não tinha pensado assim. Agora minha mente deu uma explosão. Eu tinha pensado nessa questão do preconceito mesmo, sabe? Uma das grandes barreiras, um dos grandes problemas que as pessoas surdas sofrem mesmo é essa questão comunicacional, sabe? Sempre às margens, por conta de uma língua minoritária. Isso, isso. E aí eu tava pensando se esses problemas sociais de acesso e tal, e essa questão que se tem da pessoa surda, que também como marginalizado na realidade, né? Se essas questões sociais não seriam resolvidas só com a língua, sabe? Se todos soubessem a língua. Mas talvez não, né? Talvez porque não. É uma questão de cultura também, né? O intérprete convive com essa cultura. A gente mesmo como ouvinte, por mais que tu possa usar Libras, né? Tu não tá ali imerso na cultura como um intérprete geralmente tá, né? Sim, então, isso só mostra mesmo que todas as línguas têm muito mais do que ser só línguas. Sim, né? Elas carregam todo esse perfeito. componente cultural, assim, que a gente precisa de um tradutor e intérprete para fazer, caso a gente não seja bilíngue, né, nessas línguas que estão aí circulando. Perfeito. Ou membros de uma cultura, porque às vezes as pessoas estão na cultura surda, mas elas não são intérpretes também, né? E se comunicam muito bem, né? Como os codas, por exemplo. Sim, Codas não necessariamente serão intérpretes, né? Isso Alguns que eu estava são, mas pensando muitos não são, né? Não optam por essa profissão. É legal. O Coda dá um papo à parte, dá uma Dá outro outra episódio. conversa, exato. Convidar os codas para Exato. conversarem sobre isso. Porque é Vai muito ser interessante legal se um você dia ver tiver um a podcast. pessoa que é extremamente fluente, ela não tem problemas nenhum em relação à comunicação, mas o processo formal da tradução esbarra até na experiência da pessoa. Então ela tem um contato de vivência, mas ela não tem um contato formal. E eu acho que era mais ou menos isso que o Davi perguntou. Se essa questão... o Coda ele pode ter diferentes níveis de proficiência. Perfeito. Então, assim, depende muito da exposição que ele tem, da experiência que ele tem no dia a dia, né? Em geral, os Codas se comunicam, que eu saiba, muitíssimo bem com a família, mas não necessariamente eles vão ter um nível de proficiência alto, porque eles podem utilizar com a família. Em outros contextos, eles não utilizam mais a língua falada. Então, essa questão do bilíngue entra também, esse viés na questão da aquisição da língua pelos codas. Assim como, não vamos pensar só nos codas, né? Vamos pensar em bilíngues que tem na família um pai que usa uma língua e a mãe que usa outra língua. Não necessariamente ele vai ser um bilíngue equilibrado, né?
porque ele vai ter outras vivências, outras necessidades, outras motivações, e pode ser que em algum período da vida ele seja, em outro período uma língua seja um pouquinho mais dominante, talvez ele mude de país e por algum motivo ele deixe de usar um pouco uma das línguas e tenha muito mais exposição e acesso e necessidade de usar uma língua ou outra. Então isso, o que foi comentado por Codas, vale também para os bilíngues de línguas orais, né? Então é só essa questão, assim, a questão de ter a língua desde o nascimento, pode de fato, e muitos Codas têm, né? A língua de sinais e a língua falada, a língua de sinais, a Libras, e a língua falada, o português, muito equilibrado. Eu conheço alguns Codas que têm, né? Desde sempre. Mas não necessariamente, não é uma regra, né? Como qualquer bilíngue. Gente, estamos indo para nossa última pergunta. Essa pergunta é uma pergunta frequente, assim, a gente sempre faz ela em todos os episódios. A gente gosta muito de fazer ela, né? Assim, quando a gente pensa, a gente falou, cara, tem que repetir ela sempre. E é pros dois, a gente queria que os dois respondessem. Ela diz assim: quanto da sua identidade, como pessoa, como sujeito no mundo, tem relação com as línguas que você fala e traduz? Você consegue se ver sem alguma delas? Eu já vou me avançar, Karina. Vai, Daniel. Hoje eu não consigo me desassociar da língua de sinais. Eu não consigo pensar como pessoa, como profissional, acadêmico, se eu tirar a Libras da jogada. Então, a Libras hoje me constitui como profissional, como acadêmico. E isso leva para o meu pessoal. Então, todo esse processo de ensino-aprendizagem, de estudo, de ensino formal nas escolas e também na universidade, me constitui como pessoa. Então, essa minha identidade é perpassada, é transpassada pela língua de sinais também. Como o nosso foco é língua de sinais, né? É muito interessante ver como isso fica imbricado na gente, né? É como eu comentei, não tem como eu desassociar isso. É como se tirasse uma parte de mim hoje. E você, Karina? É a mesma coisa. Também ia tirar uma parte de mim. Porque eu uso a Libras e tenho vínculo com pessoas que usam Libras e me sinto parte também da comunidade surda. Não só mais da comunidade ouvinte, mas também da comunidade surda. Sim. Desde 1992. Então eu tenho mais tempo de Libras e português do que só português. Então a minha vida, né? Claro que eu estudo né, linguística, sou da psicolinguística hoje em dia. Então, mas é muito além disso. É a questão da relação com as pessoas que usam a língua. Né? Então, além do trabalho, tem a questão desse também. Uso que é diário desde 1992, praticamente. Sim, foi uma das coisas que me fez pensar em ti, assim, quando a gente estava delineando esse episódio, eu digo, eu preciso achar a Karina pra gente conversar, pra trazer ela, porque o que eu associo, assim, com a tua imagem sempre foi a questão do uso da Libras, o teu envolvimento. Então, pra mim, tu tá identificada com a Libras. As duas culturas fazem parte, são as minhas duas culturas hoje em dia, né, no meu dia a dia. Então eu espero que nenhuma delas desapareça, porque eu preciso das duas. Eu tenho amigos e conhecidos e colegas nas duas, que usam as duas línguas, né? O português, e os surdos também usam português, mas são surdos, têm uma identidade, surdos ouvintes, e tem os ouvintes que usam Libras também. Então tem esse terceiro lugar ainda, né? Tem dos ouvintes, dos surdos, e tem dos ouvintes que usam a língua de sinais. Então, são 3 lugares aí, né? E todos eles fazem, eu acho, parte de mim, da minha história. Então, eu espero que nenhuma dessas partes suma. Não consigo me ver sem uma dessas 3 partes, assim, vamos dizer. Legal como... Se a gente puder dividir, são 3 partes. É muito legal como é constitutivo mesmo, né? O Dani, ele ficou marcado na nossa sala. O Dani é da minha sala aqui na UF, né? E... aparece alguma pessoa surda. Ai, cadê o Daniel? Ai, gente, a gente foi ter aula com o professor Adriano. Adriano. Ele é surdo, foi dar aula pra gente, as intérpretes não tinham chegado ainda.
E tava, assim, complicado a comunicação, aí ele usou o computador pra falar com a gente, mas a primeira coisa, gente, cadê o Daniel? Vamos lá, por favor. Então, eu fico super feliz que a Letícia lembrou de mim daquela época. não fica tem marcado. Um pouquinho de Libras em mim ali aparecendo. Pra mim vai estar sempre associado. Bom, a gente encerrou com as perguntas, mas eu queria, Karina, que te escutar falar assim sobre o teu trabalho que tu tá realizando agora, se tu pode falar algumas coisas dos projetos que tu tá envolvida. Eu vi que tem um projeto muito interessante, que é aquele do dicionário. Spread the sign. Isso, Spread the Sign, esse. Então, hoje em dia, hoje eu não estou mais clinicando, mas sinto bastante saudades, né? Estive vinculada à fonoaudiologia durante 6 anos no Conselho Regional de Fonoaudiologia como conselheira. Esse ano que eu interrompi, terminou a gestão. Então, me dedicando bastante, né, à carreira acadêmica. E, então, na graduação, com as minhas aulas, estágios, TCCs, né, disciplinas de prática, de bilinguismo. Na pós, sou professora da linha psicolinguística, com a já mestranda surda, fazer pesquisa sobre aquisição de língua de sinais, estou muito contente também. Que legal. Nós temos 5 alunos surdos na pós-graduação na Letras. Nossa, que Então, ótimo. é legal, né? Um aumento, assim, bem significativo de 2 anos para cá, então aumentou bastante. Que bom. Também estou envolvida num projeto de pesquisa sobre traduções idiomáticas do português para Libras e também buscando conhecer um pouco mais sobre as expressões idiomáticas em Libras. Esse projeto está indo um pouquinho devagar, falando da pandemia, me atrapalhou bastante, mas eu pretendo continuar ele, né, e finalizar, inclusive, o ano que vem. E em relação ao projeto Spread the Sign, é um projeto de extensão que desde 2016 eu estou envolvida. É um dicionário internacional de línguas de sinais, ele foi criado na Suécia, e da Suécia, então, todos os países envolvidos recebem listas que nos norteiam em inglês, e olha aí, já tem um processo de tradução para o português, e mais um processo de tradução para Libras, onde é colocado, então, no dicionário, né, o termo em português, e um equivalente em Libras, na medida do possível, né, claro que a gente sabe que tem toda uma questão de contexto, né, envolvido também, mas o dicionário, ele tem um objetivo maior, assim, para que as pessoas que... um objetivo maior, inicialmente foi um objetivo maior para as pessoas que viajassem e utilizassem línguas de sinais diferentes. Hoje ele já tem um novo papel, ele já está se envolvendo um pouco mais nas questões educacionais. Né? Nós do curso trabalhamos com dicionários, glossários, né, de tradutor e intérprete, os próprios alunos surdos utilizam também, então ele é consultado para outros fins. Ele pode ser utilizado para outros fins, além desse conhecimento. Então, nós temos esse trabalho de fazer né, essa tradução e pensar também em variantes lexicais. A gente tenta ainda contemplar isso na Libras, né? Porque o sinal do Rio Grande do Sul pode ser diferente do Mato Grosso de alguns sinais diferentes. Então, tem uma variação. Então, nesse dicionário, ele vai sendo alimentado, então, por diferentes países, né, onde tem um trabalho comum, tem normas de como a gente procura filmar, se tenta um padrão, né, de como se faz esse processo, então, de trabalho também, para que chegue, então, os sinais em Libras, né, no dicionário. Então, é um trabalho que é composto por professores, lá da FACED, da URGS, e também da Letras, é uma parceria, FACED e Instituto de Letras, e tem integrantes surdos e ouvintes, e ainda tem parcerias com a Universidade de Pelotas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora o IFE do Rio Grande do Sul também está colaborando nesse projeto, então é um projeto assim, feito por muitas mãos. Né? E que aqui no Brasil a gente ainda, em comparação a outros países, não está tão avançado. Com a pandemia foi muito difícil, não tínhamos como gravar, nem nos reunir. Então foi bem difícil. E agora que a gente está retomando, semana que vem a gente volta para as gravações. Ai, que legal. Eu achei lindo a gente também vai deixar na descrição desse episódio o link para o site do Spread the Sign, para quem se interessar. Eu achei muito legal. Tem... é uma gama de línguas de sinais
muito grande que eu vi no site de vocês. Achei muito legal e muito bonito de ver também, né? Então a gente encerra por aqui. Agradeço muito a participação de vocês dois. Foi um prazer ter passado essa manhã com vocês. Nossa, Eu com agradeço certeza. também. Esse Para mim vai foi pra uma lista satisfação, uma alegria estar com todos vocês. Esse vai pra lista dos meus episódios favoritos. Ei. Gostei bastante. Que ótimo. Obrigado, gente, pelo convite. Karina, um prazer te conhecer. Quem sabe eu não sigo um aluno seu aí nos próximos anos. Oba! Eu vou Um passar abraço. o teu contato também pro Dani aqui, para vocês poderem Claro. trocar umas figurinhas, tá, Karina? Tá. Joia, ótimo. com certeza. Depois de Será muitos uma anos, satisfação. muito legal estar aqui sentada e trocando essas ideias contigo. O que tu precisar de parceria também Estamos da por gente aqui. aqui Com da certeza. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é só mandar uma mensagem ali agora que a gente está em contato e a gente troca outras figurinhas também. Perfeito. Eu também fico à disposição. Acredito que meus colegas da Letras também, que são super legais aí também, se vocês precisarem de alguma coisa, acredito que eles também vão poder conversar com vocês, trocar ideias. São pessoas excelentes, excelentes profissionais também. Então tá, a gente fica por aqui. Um bom final de semana, Karina. Um abraço pra ti. Abração Tchau, para tchau. vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau e muito obrigada. E a palavra do dia é meneio. Segundo o dicionário Dício, meneio significa ação de menear, meneamento, movimento do corpo ou de parte dele, gesto, aceno. Para você que se considera um linguarudo, o Linguascast tem episódios mensais e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast e no YouTube pelo canal Linguascast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.